Há alguns verões atrás, meus amigos e eu vivíamos em um bairro suburbano que era o epítome da tranquilidade. Pense em casas encantadoras, ruas pacatas e uma sensação geral de isolamento. Era um lugar onde raramente algo realmente perigoso acontecia, exceto por uma experiência que jamais esquecerei. Eu e meu amigo Travis éramos daqueles jovens que adoravam criar problemas sempre que possível. Agora, olhando para trás, é difícil justificar nossas travessuras, mas acredito que era apenas um reflexo adolescente de rebeldia. Nossas casas ficavam na mesma rua e, depois da escola, nos encontrávamos diariamente em um bairro cheio de mansões imponentes e majestosas árvores. Normalmente, não tínhamos muitas opções de entretenimento durante a semana, a menos que quiséssemos viajar para cidades vizinhas. Então, acabávamos inventando nossas próprias diversões na vizinhança. Uma das mansões mais conhecidas estava no alto de uma colina, abandonada há tanto tempo que as pessoas mal se lembravam dela. Não era particularmente especial, já que todas as crianças da cidade já tinham explorado seus corredores. Os quartos estavam vazios, e encontrar uma parede sem tinta spray era uma raridade. Em uma noite, enquanto estávamos brincando de arremessar pedras nas janelas, algo estranho aconteceu. Uma pedra que Travis lançou colidiu com a janela do sótão no topo da mansão. O som do vidro quebrando confirmou o acerto. Animado, peguei outra pedra e fiz o mesmo, quebrando uma das janelas do segundo andar. Então, Travis me desafiou a acertar a janela minúscula do sótão. Tentei várias vezes, sem sucesso. Travis pegou uma pedra, mirou com precisão e quebrou a janela do sótão em uma jogada incrível. Ficamos pasmos, observando o resultado do arremesso. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Do interior da escuridão da mansão, vimos um objeto escuro voando em nossa direção. Fiquei paralisado, enquanto a pedra que Travis havia lançado segundos atrás aterrissava aos nossos pés. Era a mesma pedra, com uma inscrição T em uma das faces. Ficamos ali, abalados e confusos, tentando entender o que estava acontecendo. Era tarde demais para outras crianças estarem brincando na mansão, então a única explicação possível era que alguém nos observava. Decidimos que um grupo de jovens estava tentando nos assustar, e isso nos empolgou. Sorrimos com a ideia de surpreendê-los antes que pudessem nos assustar. Silenciosamente, nos aproximamos da porta da frente, escondendo-nos sob uma densa videira que pendia dos pilares da entrada. A porta estava entreaberta, como sempre estava devido ao seu estado de deterioração. Com cuidado, entramos na casa. Nossos olhos se acostumaram à fraca luz interior, e o cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu nossos narizes. Subimos as escadas rangentes até chegarmos ao segundo andar, onde havia uma pequena porta que supusemos levar ao sótão. Travis liderou o caminho, e eu o segui, sem saber o que esperar. No momento em que abrimos a porta do sótão, fomos atingidos por um odor insuportável de decomposição. Era evidente que algo estava apodrecendo naquele cômodo. Travis entrou, e eu, relutante, o segui. O que vimos era horrível. No centro do pequeno cômodo havia um pentagrama branco desenhado no chão, algumas velas apagadas e uma porta de armário que deixamos intocada, pois o odor parecia emanar dela. Não havia ninguém ali, mas estávamos cada vez mais nervosos. Foi então que ouvimos passos subindo as escadas atrás de nós. Estávamos encrencados. À medida que os passos se aproximavam da porta, nos preparamos para enfrentar o que quer que fosse. Mas Travis gritou, "Vamos embora", e, sem pensar, corremos em direção à janela quebrada e escalamos até o telhado. A escuridão tornava difícil enxergar, mas seguimos correndo pelo telhado em direção à entrada que conhecíamos, com medo de sermos perseguidos. A situação era desesperadora, e qualquer passo em falso poderia nos levar a uma queda fatal. Quando finalmente alcançamos a entrada do telhado, tentamos abrir a escotilha que levava à escada de descida, mas ela estava trancada por dentro. O pânico tomou conta de nós quando ouvimos uma voz estrondosa gritar, "Eles foram por ali!" Sem hesitar, chutei a escotilha com toda a força,
fazendo com que ela cedesse e revelasse nossa posição para quem quer que estivesse dentro da casa e nos perseguisse. Desabei na escotilha, segurando a escada com força para não cair. Travis gritou para que eu continuasse e subiu a escada, enquanto eu o segui, ignorando a dor na perna. Descemos a escada correndo e saímos pela porta dos fundos, pulando a cerca e correndo em direção ao cemitério mais próximo. Travis estava ileso e rindo, enquanto eu estava aterrorizado e mal conseguia pensar. Nos agachamos atrás de um túmulo, observando a mansão, esperando que ninguém nos seguisse. Esperamos, e quando finalmente achamos que estávamos seguros, vimos um grupo de figuras encapuzadas rondando a propriedade, procurando freneticamente por nós. Com cuidado, nos afastamos do cemitério até ter certeza de que não seríamos vistos na escuridão. Pulamos a cerca do lado oposto e nunca mais voltamos àquela casa. Ainda hoje, não sabemos ao certo o que encontramos naquela mansão abandonada. Talvez tenhamos tropeçado em um ritual de uma seita, mas as razões para eles escolherem aquele local permanecem um mistério.